Bom, hoje a gente vai dar uma conversada, a gente vai ser um pouquinho mais curta a aula hoje, né, sobre o direito em relação à sociedade, direito em relação à sociedade e a fenomenologia social-cultural, ou seja, o fenômeno sociocultural que está ligado ao direito, né? Você já tem uma ideia de onde surge o direito e hoje a gente vai, então, ver novamente essas questões, inclusive tratar das fontes do direito. Então, um grande expoente da sociologia que nós tivemos era o francês conhecido chamado Émile Durkheim. Né? Ele defendia a existência da dependência do direito com a realidade social. E é isso mesmo que ocorre. O direito existe, não sei se o termo correto é dependência, ele chamava de dependência, mas o direito existe porque está ligado ao fato social, à realidade social. Existe direito porque vem do meio da sociedade. Né? Um outro autor, chamado Bru, né, afirma, então, que o direito é um fenômeno social, por excelência. O direito é um fenômeno social que consegue garantir certa ordem à sociedade. Existe uma disputa entre a sociologia e o direito para dizer qual é mais importante que o outro. É uma briga de beleza, uma disputa, né? Qual que depende do outro, qual que seria uma ciência, né? Nós já vimos que o direito se intitula uma ciência, a sociologia também se intitula uma ciência e diz que o direito depende dela, então o direito seria um adendo da sociologia. Mas, na realidade, independentemente desta briga aí de beleza, o direito, ele advém, ele surge, ele existe em vista dos fatos sociais, em vista do que acontece na sociedade. Se não tivesse sociedade, se não tivesse essa relação entre as pessoas, certamente não haveria necessidade de direito. Mesmo que, num certo ponto inicial da civilização, pudesse ocorrer, antes de existir o direito, que as pessoas se acertavam pelos costumes, né? O seu regramento era baseado nos costumes, certamente, paulatinamente, passo a passo, um dia isso teria problema. Porque o ser humano tem essa característica de tender ao egoísmo, de tender a querer as coisas para si, né? A melhor parte para si. Então, diante disso, certamente que qualquer aglomerado de pessoas, uma espécie de sociedade mais antiga, teria um dia estouraria, teria problema e precisaria do direito. Então, não dá para... Certamente não seria possível existir um agrupamento com base apenas em costumes. Um dia ia ter problema. E aí haveria necessidade de uma ordem jurídica, né, para que as pessoas se adequem, ou, caso não se adequem, sejam obrigados a cumprir essa ordem social. Então, como eu acabei de falar, o ser humano, desde que nasce, ele é controlado por normas sociais, né? O Guzmão Dourado Guzmão, Paulo Dourado Guzmão, na sua obra Introdução ao Estudo do Direito, ele traz duas espécies, uma classificação dele, existem outras, duas espécies de normas, né, que formam a ordem social. Aquelas sancionadas ou reconhecidas, as conhecidas como normas jurídicas, né, as normas do direito que são aplicáveis por órgãos de Estado. Então, a primeira delas é aquelas que são reconhecidas. Reconhecidas por quem? Reconhecidas pelo Estado, né? E também pelas pessoas, mas quem reconhece é o Estado. São sancionadas e reconhecidas. Então, são o que nós conhecemos como normas jurídicas. E são aplicáveis, essas normas jurídicas, por órgãos do Estado. E uma outra ordem de normas garantidas pelo poder público e as que dele independem são estabelecidas pelos costumes.
Como nós já vimos, no direito positivo, no direito escrito, vige a lei. Isso nós chamamos de civil law, direito escrito. Mas nós vimos que é possível, para interpretar normas, utilizar costumes. Então, nós aprenderemos isso mais adiante, na hermenêutica. Mas existe um direito, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é chamado de common law. Eu acho que é assim que escreve. Esse direito é um direito baseado em costumes, em precedentes. Funciona mais ou menos assim. O juiz, diante de um caso concreto, na common law, ele busca uma decisão judicial que foi tomada em um caso semelhante, que é um precedente. O precedente é que vem antes. Então, ele está com um caso, busca um caso anterior e aplica aquela mesma norma. Isso é um sistema de precedentes baseado em costumes, também chamado de sistema consuetudinário, que é baseado em costumes. Consuetudinário. Isso existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos. No Brasil, é parte da comunidade da lei, civil law, a lei escrita. Os autores de direito, de introdução ao estudo do direito, eles têm escrito que esses países adeptos a common law, como Inglaterra e Estados Unidos, eles têm sentido muita necessidade de criação de leis, e vêm criando leis, então, que existem paralelamente a esse sistema aqui de precedentes da common law. Alguém está pedindo para entrar. Entenderam a diferença de common law e civil law? Se não me engano, eu pedi o TDE para vocês hoje com base nessa ideia. Certo? Entenderam? Posso ir adiante? Senhor, só uma dúvida. Pode falar. Ou vai ser pela civil law, ou vai ser pela outra. Ou é um ou é outro. Não. Como eu disse para vocês, os autores de introdução ao estudo do direito têm escrito muito que em países como a Inglaterra, que é da comunidade common law, Inglaterra, tem criado leis escritas. Então, essas leis escritas mais atuais da Inglaterra têm atuado ao lado do sistema de precedentes, que é chamado de common law. Deixa eu colocar aqui consuetudinário, que é o nome que a gente mais conhece. Que é baseado em costumes, em precedentes. É a common law. Então, pode vigiar os dois sistemas, e tem acontecido isso na Inglaterra. Então, para dar uma garantia maior, certamente é por isso que esses países, como Inglaterra e Estados Unidos, têm criado leis que vigem ao lado das fontes consuetudinárias, né, dos precedentes judiciais. Certo? Sim, obrigada. No Brasil, por exemplo, que é adepto a civil law, que é o império da lei, o direito consuetudinário, né, os costumes, eles são utilizados para quando há necessidade de interpretar a lei. Aí é possível, mas é apenas uma ferramenta de interpretação, nada mais que isso. Bom, então, a diferença entre as normas, né? Normas jurídicas na civil law, normalmente são escritas, e estas leis fazem parte, muitas vezes, de codificações. Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, CLT, que é uma lei. E as normas consuetudinárias
a Comulau, a comunidade da Comulau, ela é baseada, então, em costumes, que é os precedentes que eu falei, e esses costumes são transmitidos oralmente, de geração para geração, enfim, esses costumes vão se aplicando e o juiz decide com base nesses costumes quando um caso chega às cortes. E em países como o Brasil, a norma jurídica é escrita, e é, por isso, chamada de jurídica. Bom, o direito, da onde que sai o direito, pessoal? O direito, então, é cristalizado nos costumes, nas leis e nas sentenças. A norma dá sentido às condutas lícitas e ilícitas, e ela própria é carregada de sentido. Ou seja, a norma tem um sentido. Então, a norma dá sentido às condutas, ou seja, ela permite uma conduta porque é lícita, ou ela proíbe uma conduta porque é ilegal, ilícita. E o sentido da norma deve ser o objeto da interpretação. Ou seja, quando o aplicador da norma, o juiz, for tomar uma decisão, ele, muitas vezes, não encontrará uma lei adequada ao caso concreto. Então, ele terá que interpretar, né? Por isso, nós teremos um período, nesse semestre, chamado hermenêutica jurídica, que é a arte de interpretar. Bom, esse sentido, esse valor que o intérprete da norma, que pode ser o juiz, pode ser um advogado nas suas petições, ele observará requisitos, como justiça, costumes, princípios gerais do direito. E essa interpretação da norma para ser aplicada, ela é analisada desde a vontade do legislador, que elaborou e promulgou a lei, né? Inclusive, nós temos uma interpretação chamada teleológica, que nós veremos na parte da hermenêutica jurídica. Essa interpretação teleológica é aquela interpretação que verifica, busca a finalidade pela qual foi criada a norma. Então, a necessidade de procurar por que o legislador criou a norma. Então, nesse caso, se aplica a interpretação teleológica. Aí, o aplicador da norma, o juiz ou o advogado, nessas petições, ele busca saber o motivo da criação da norma e aí, com base nisso, pode sustentar a sua tese ou tomar a sua decisão, no caso do juiz. Que mesma coisa, vontade histórica da sociedade é uma questão de buscar o histórico, né, os motivos que ensejaram essa norma, é muito parecida com a interpretação teleológica, só que, na realidade, a interpretação baseada na história, a histórica, ela busca o contexto histórico em que foi criada aquela lei, e a interpretação teleológica busca os motivos pelos quais foram criadas aquela lei. Então, nós temos o direito, como está escrito aqui, cristalizado nos costumes, nas leis e nas sentenças. O direito surge de costumes, ele é estabelecido depois pelo parlamento como lei, essa lei pode surgir, normalmente é assim, de costumes, de usos diários de uma sociedade, e também nós podemos dizer que uma sentença é norma. Quem assistiu à palestra do ministro Eros Graus, do STF, na semana passada, vai lembrar que ele falou, a sentença judicial produz uma norma, porque ela nem sempre, além de ser uma norma, porque ela vai ter que ser cumprida, por vezes ela nem sempre é igual ao que está na lei, porque há uma interpretação. Vou dar um exemplo da interpretação para vocês, que ocorreu uma interpretação errada, mas ocorreu com base em princípios constitucionais. Há alguns anos, o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, invadiu uma propriedade e o proprietário ingressou com uma ação possessória, requerendo a retirada, então, desse movimento sem terra da propriedade, alegando que a propriedade era produtiva.
Bom, o juiz da cidade tomou uma decisão dizendo que, com base nos fins sociais que está previsto na Constituição, isso aí vocês verão, acho que comigo ainda, com base nos fins sociais, ele não autorizava a restituição da posse ao proprietário. Isso é uma interpretação errada, porque se o proprietário comprovou que a propriedade era produtiva, a Constituição Federal não autoriza a desapropriação. A Constituição Federal autoriza a desapropriação de terras para fins de reforma agrária quando ela é improdutiva. Aí é possível. Então, se o juiz quiser fazer uma interpretação e não outorgar a posse ao proprietário, a terra, no mínimo, deveria ser improdutiva para se pensar nessa situação. Então, esse produtor entrou com um recurso ao TJRS, onde foi restituída a posse. Então, por isso que a sentença ela acaba produzindo também o que nós chamamos de norma. Ela é uma norma. Então, o direito ele advém de costumes, sendo fonte do direito, ou até, por vezes, ele é aplicado entre pessoas, ele é aceito na sociedade. O direito é expressado principalmente por leis, mas também o direito sai das sentenças judiciais. Alguma pergunta, pessoal, sobre isso que nós falamos até agora? Bom, o Miguel Reale Júnior, que também escreve sobre a teoria do direito, ele tem... ele criou uma situação, ele criou uma tese chamada teoria tridimensional do direito, para demonstrar o que é o direito, de onde surge. Deixa eu ver se eu consigo... Então, ele afirma que a unidade é constituída de fato. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Fato. E tem esses balãozinhos aqui, ó. Fato. Norma e valor e norma. Fato, valor e norma. Ele diz que o direito é isso aqui, teoria tridimensional do direito, que uma lei, que o direito surge de um fato social, esse fato pode ser um fato econômico, existem leis em virtude da questão econômica no país, geográfico, demográfico, poucas pessoas, muitas pessoas num determinado local, né? Então, esse fato é um fato social. Aí o legislador valora esse fato, por isso que eles são interligados, dá valor a esse fato, a importância a esse fato, e daí surge a norma. Que, então, a norma advém do fato. O legislador tem o trabalho de valorar esse fato social e transformá-lo em norma. Então, essa é a teoria tridimensional do direito, que me parece, na minha opinião, expressa bem da onde surge uma lei, o que é direito. Nasce de um fato social, é valorado pelo legislador, cria uma norma com essa valoração, e aí nós temos uma lei, então, o direito a ser aplicado. Então, as suas transformações aqui, segundo essa teoria, suas transformações destinadas a acomodar as modificações sociais, acomodar, então, o direito às modificações sociais, evidenciam sua natureza social. O direito tem natureza social, advém das relações sociais, principalmente quando elas decorrem de costumes ou da jurisprudência. Os costumes, principalmente. Mesmo quando, isso aqui é importante, ó, devido à sua natureza conservadora, tarda a se amoldar às novas realidades sociais. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. Existem leis que são revogadas, né?
Então, por exemplo, existiu no Código Penal brasileiro um crime denominado adultério, quando uma pessoa casada praticava relação sexual com outra pessoa. Então, essa pessoa casada cometia o crime de adultério. Em 2005, o legislador retirou do Código Penal, ou seja, revogou esta lei, este artigo que capturava adultério como crime no Código Penal. Eu pergunto para vocês, com base no tudo que a gente estudou, né, durante essas 3, 4 aulas e hoje, direito, fato social, evolução, o direito como algo conservador, que tem que se amoldar aos fatos sociais, por que vocês acham que foi revogado esse artigo do Código Penal? Alguém arriscaria uma ideia? Ninguém arrisca uma ideia? Por outras formas de relação que a gente tem hoje? Não, isso não é por isso. Isso está no mesmo contexto. Como que se chegou o direito a autorizar relações homoafetivas, casais homoafetivos? Está no mesmo contexto, mas a explicação aí não seria essa. Bom, porque tem mais relação com a moral. É verdade, Eduardo, isso é uma verdade. Não é por isso, mas isso é verdade. Você está coberta de razão. Em 2005, quando foi revogado o crime de adultério, alguém chutaria quantas investigações policiais e processos policiais existiam em andamento, digamos, do Brasil, pelo crime de adultério? Vocês acham que tinha muito ou tinha pouco? Provavelmente muitos. Na realidade, Felipe, eu não vou dizer que não existia nenhum, porque pode ser que alguém tivesse registrado uma ocorrência, alguma situação, mas na realidade eu não conheço nenhum, desconheço qualquer ocorrência policial, qualquer processo de adultério nos anos 2000. Muito antes disso. Muito antes, desde os anos 1990. E provavelmente antes disso já não existia. Então, se existia algum inquérito policial, algum processo de adultério no Brasil, eram raríssimos. Ou seja, houve uma evolução social, a sociedade passou a, não sei se aceitar, enfim, aceitar melhor, digamos assim, essa prática como algo, se não normal, mas não algo que tivesse que tirar a liberdade de alguém por isso. Ou seja, a sociedade passou a entender como isso como algo não tão grave, a ponto de ser tutelado, a ser absorvido pelo direito penal. Né? Se entendeu que o Estado não tinha que se intrometer numa relação dessas. Se uma das partes envolvidas, o casal, se sentir ofendida, ela pode buscar outros ramos do direito, indenizações, né? Então, o que ocorreu? Em 2005, como não havia mais procedimentos, como regra, se existir, como eu disse, é um aqui, outro lá, e eu nunca ouvi falar nisso, né? Não existia processos como regra, não existia investigações policiais, não existia ocorrências como regra, o direito teve que se adequar a esse fato, essa situação da sociedade não mais ficar constrangida do ponto de vista, ficar constrangida que fosse necessário o direito penal, né, tirar a liberdade de uma pessoa envolvida nisso. Seria mais uma situação envolvendo duas partes, um casal, que deveria ser buscado em outro ramo jurídico, se assim as duas partes entendessem. Por isso que o direito é chamado de conservador. Ele não consegue acompanhar a evolução da sociedade. Esse é um exemplo. Ele demora, então, para se corrigir.
Não existia adultério há muito, não existia processos adulterinos há muito tempo, como regra, eu falei, e depois de muitos anos o direito acabou, então, sendo foi revogada essa lei, né? Um outro fato semelhante são os crimes da informática, pessoal. Os crimes da informática surgiram depois, eu não sei se alguém está lembrado aí, vocês lembram de um fato que ocorreu envolvendo a Carolina Dickmann? 2015, eu acho. Sim, lembro que ela teve imagens vazadas e daí, a partir disso, foi estudado e criado as leis. Daí existe a lei Carolina Dickmann contra os crimes de informática, né? Isso, exatamente. Foi a partir desse evento aí houve uma invasão do computador da Carolina Dickmann e foram expostas suas fotos íntimas. Até ali, o jeito que o direito trabalhava com isso era baseado nos crimes contra a honra. Pequenos delitos com pequenas penas, artigos 137, 138 e 139. São os crimes 138 e 139. Não, 138, 139 e 140. Pode falar, Júlia. Abri sem querer aqui, desculpa. Ah, tá tranquilo. 138, 139 e 140. Esses são os tipos penais. O 139, difamação, e 140, injúria. E são penas pequenas, até 2 anos. Então, esses casos eram trabalhados com esta legislação, uma legislação de 1940. Imaginem, então, uma legislação de 1940 em 2015, que foi o fato. Antes disso, obviamente, a informática estava anos-luz à frente da época em que foi criado o Código Penal. Então, a partir desse problema que surgiu com a Carolina Dickmann, que obviamente não foi o primeiro, existiram muitos problemas antes, se criou essa lei dos crimes informáticos, e aí foi inserido ali o artigo 154, 154A, por ali, né, trazendo algumas condutas com penas maiores e bem específicas ao crime de informática. Mas demorou anos para o direito acompanhar e chegar a esse regramento. E ainda pior de tudo é que foi feito com base num caso específico. Não vejo tão problemático assim, mas a crítica da doutrina do direito é grande, que a lei não deveria ser feita em cima de um caso concreto. Mas não vejo maior problema nisso. Mas, enfim, essa é a situação do direito. Então, o direito é muito conservador e ele demora a acompanhar os fatos sociais. A gente tem, até vou voltar aqui, a situação do... Vocês estão lembrados desse dia desses da prisão lá do deputado? Acho que até está em prisão domiciliar ainda, por ordem do STF. Vocês viram essa notícia? Ninguém viu a notícia? É isso, Daniel. Né? Eu vi. Ele postou um vídeo pregando ditadura, o AI-5, para quem não sabe, o AI-5 é o Ato Institucional 5, foi o ato que mais retirou direitos das pessoas durante o regime militar. Né? O ato mais forte de constrangimento dos direitos das pessoas. E ele pregou o fechamento do STF, até a morte, se não estou equivocado, de deputados, de ministros do STF, e a ruptura constitucional e a introdução de uma ditadura. Com base nisso, isso foi um vídeo que ele postou nas redes sociais. Com base nisso, o ministro do STF determinou a prisão dele em flagrante. Bom, uma discussão que surgiu de imediato se isso era flagrante. Depois até veio assim, eu não procurei saber direito, mas surgiu uma conversa que esse vídeo teria sido postado poucas horas antes da prisão. Aí seria, caso sim, de flagrante a postagem do vídeo, não há dúvida. Mas a primeira discussão que surgiu não foi dessa questão do período, que eu não tenho certeza se foi somente 6 horas ou foi bem antes. Se foi bem antes, em tese, não seria caso de flagrante, porque ele é um chamado conhecido por crime instantâneo. O que é isso? Ele postou o vídeo, consumou.
a partir da consumação, tem poucas horas para prender em flagrante. É a mesma coisa que matar alguém. Matou uma pessoa, tem horas para prender em flagrante. Passou aí 24 horas, não pode prender mais em flagrante, como regra. Mas o STF determinou a prisão dele. E aí passou a se discutir, inclusive a decisão do STF disse que, com o avanço da tecnologia, a postagem de um vídeo nas redes sociais, que anteriormente ficava adstrito a um celular ou a voz da pessoa falando, agora ela fica em vários locais produzindo efeitos. Ela fica em várias redes sociais, é compartilhado e fica produzindo efeitos permanentes. Então, com base nisso, esse flagrante poderia ser lavrado, e foi o que aconteceu. É uma evolução que tem que se pensar. Alguns criticam, outros apoiam a decisão do STF, né? Quem critica diz que é crime instantâneo, tinha que lavrar o flagrante somente se fosse no ato, e poucas horas depois do ato de postar o vídeo, e outros dizem que com o avanço tecnológico, com o avanço das relações sociais nessa área da internet, tem que ser um crime permanente. Enquanto ele estiver na rede social, está produzindo efeito e deve ser considerado crime permanente, e aí é autorizada a prisão em flagrante lá pelo 5º, 6º, 8º, 10º dia, enquanto ele estiver na rede social. Então é uma coisa que vai ser discutida daqui para frente. Tem um precedente do STF dizendo que é possível que seja um crime permanente. Aí um caso que vai acontecer, todos conhecem aqui certamente, é aqueles casos em que um homem e uma mulher mantêm relação sexual, o homem grava a mulher, normalmente é isso que ocorre, e esse homem, por motivo A, B ou C, larga nas redes sociais. Isso. Bom, então, enquanto esse vídeo estiver nas redes sociais, com base nesse novo posicionamento do STF, é possível prender esse indivíduo. Se ele postou hoje, e isso só passou a ter conhecimento da autoridade policial daqui a 5 dias, pelos compartilhamentos, cabe flagrante, se realmente for adiante esta interpretação aí do STF. Entenderam isso, pessoal? Essa questão, então, do momento, do crime instantâneo e do permanente, aí eu falei sobre esses dois, para vocês verem a questão da evolução. O vídeo, em tese, seria um crime instantâneo. Só poderia efetivar a prisão no ato de colocar o vídeo, ou logo depois. Se for um crime permanente, e aí seria com base na evolução social, nessa relação de informática, redes sociais, aí o direito está evoluindo. Agora é uma coisa que a gente vai ver no futuro. Compreenderam isso? Então, vamos adiante. Bom, pessoal, as fontes do direito. De onde surge o direito? A gente já sabe, como regra geral, assim, que o direito só existe em virtude das relações sociais, dos fatos sociais. Tá. Então, nós temos uma classificação que traz as chamadas fontes do direito, né? Onde começa, então, essa questão do direito? De onde vem o direito? Nós já vimos que é dos fatos sociais, mas não é só isso, né? Fatos espontâneos que vão ocorrendo e o direito vai tendo que se adequar, e costumes também são fontes do direito. Tudo isso aqui pode ser chamado, né, de fato social. Mas o direito também resulta de reflexão intelectual ou do legislador, pessoal, ou do jurista. Então, nós vimos que, como um vetor inicial, os fatos sociais que originam o direito, mas ele pode ser fruto, aí a gente já pode falar tendo uma lei, de reflexão intelectual, de pessoas que tenham o objetivo de estudar direito, do próprio legislador ao criar uma lei e do jurista, e também, aqui no caso de reflexão intelectual, do próprio Poder Judiciário,
ao sentenciar. Todas estas reflexões, todas estas atribuições do legislador e do jurista, obviamente que elas se vinculam, são influenciadas pelos fatos sociais, que é o primeiro, digamos assim, condutor para a existência de direito. Lenta e gradual, então, é a introdução na ordem jurídica. Acabamos de falar. O direito é algo conservador, então, é lenta e gradual na norma jurídica, novas leis, em virtude de novos hábitos da população. Dei o exemplo dos crimes de informática envolvendo a Carolina Dickmann. Então, a gente diz que há um descompasso entre o fato social e o direito. É uma pergunta. E há um descompasso, sim. Então, podendo haver descompasso entre a decisão judicial e o descrito em lei. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Como o direito é conservador, como ele demora a incorporar os fatos sociais em lei, então há um descompasso, conforme está escrito, entre o fato social. É diferente, o tempo do fato social é diferente do tempo do direito. O direito demora, por vezes, a incorporar nos ordenamentos jurídicos os novos hábitos da sociedade. Exemplo, acabei de falar, os crimes de informática. Crimes de informática. Outra situação. Pergunto para vocês, eu poderia citar como exemplo desta questão aqui do descompasso entre o fato social e o direito, a questão das novas famílias? Uma pergunta que eu faço para vocês. Pode? Sim, há um descompasso, então. É algo que há muito tempo ocorre, fato social. A questão, então, das famílias, da relação, digamos assim, homoafetiva. Há um descompasso, então, da relação homoafetiva, que é o fato social, com o direito. O direito não reconhecia esse tipo de família. E, em virtude desse descompasso entre o fato social e o direito, olha o que acontece. Um descompasso entre a decisão judicial e o que está escrito em lei. E ocorreu isso na relação das famílias homoafetivas. O STF que teve que decidir e dizer: pode existir, sim, relação homoafetiva, podem, sim, as relações homoafetivas adotarem crianças, filhos. Isso foi por decisão judicial. Então, a decisão judicial não estava de acordo com o que a lei especificamente falava, ou não falava, não se pronunciava. A lei reconhecia outro tipo de família, outro tipo de adoção. Então, havendo um descompasso entre o fato social e o direito, acaba gerando um descompasso entre a decisão judicial e a lei atual. Até que vai chegar um momento que essa lei aqui vai ser alterada. Aí vai entrar em compasso novamente as decisões judiciais, as leis e os fatos sociais. Tudo em compasso. Mas, até a lei, até o direito chegar a esse ponto, há essas formas de descompasso, então. Alguma pergunta? Nada? Então vamos adiante. Algumas espécies de vínculos, então, pessoal. Vínculo entre instituições sociais e o direito. As normas e os costumes, elas acabam, então, que originam, por vezes, instituições, como o próprio Estado. Nós estudamos na cadeira de ciência política a origem do Estado. Ele surge em virtude de costumes, né?
Então, costumes, as pessoas precisaram se aglutinar e, com a criação de leis, acaba surgindo o Estado. O casamento é baseado em costumes e a legislação existe, obviamente, com base nos costumes. O conceito de família, de propriedade. Então, cada uma destas instituições tem uma função de satisfazer as necessidades do ser humano. O ser humano forma família, o ser humano pertence a um Estado, o ser humano tem propriedade. Então, cada uma dessas instituições existem para satisfazer a necessidade do ser humano. E o ser humano participa durante a vida de diversas instituições, como família, como Estado, escola, igreja. Esse vínculo, então, está muito ligado entre instituições sociais e o direito. Eu tenho a igreja, existe legislação sobre a igreja, direito canônico, o próprio Código Civil fala alguma coisa da igreja, os templos das igrejas, as escolas, há um regramento todo, lei de diretrizes e bases e outros regramentos na própria Constituição. O Estado é disciplinado na Constituição Federal, o seu funcionamento. Então, tudo está vinculado ao direito. E por isso que a gente fala vínculo entre instituições sociais e o direito. O vínculo é a ligação. A existência dessas instituições são para satisfazer interesses dos seres humanos, mas elas estão ligadas ao direito para o seu ordenamento, para o seu disciplinamento, para o seu funcionamento. Outra situação é o vínculo entre o direito e a civilização. Sociólogos, então, sustentam ter cada civilização um tipo de direito. Me falem um pouquinho, o que vocês acham dessa frase? Poderia existir civilização A, B, C e D, cada uma com um tipo de direito? O que vocês acham sobre isso? Me falem aí, porque eu já estou com a garganta cansada. Cada estado faz as suas normas de acordo com a base cultural de cada um, não seria isso? Isso aí, muito bem, perfeito. Então, é possível, sim, sustento os sociólogos, e eu acho que concordo com isso, é possível, sim, que exista direitos de alguma maneira diferentes. Em alguns casos, pode ter até uma base jurídica semelhante, mas são diferentes em alguns pontos. Em outros casos, né, como países como o Irã, por exemplo, eles sustentam a sua base jurídica com base na religião, com base no que diz o Alcorão, a sua Bíblia, né? Então, por isso que sociólogos defendem, né, que cada civilização tem o seu tipo de direito. É verdade. Países ocidentais, aqui como nós, o continente americano aqui, eles têm esse direito baseado nos costumes. Os costumes cada vez avançam mais, né? Mas existem países como o Irã, entre outros, que têm outra visão de direito. Nosso aqui está muito baseado no direito fundamentais, nos direitos do homem, na preservação dos direitos do homem. Nesses outros estados, que têm um fundo religioso, o direito se confunde com a religião, nesses outros estados a ideia é preservar a religião, o Estado, o divino, e não preservar os direitos fundamentais do ser humano. Vínculo entre direito e poder. Bom, como não há uma garantia do cumprimento da norma, não haverá diferença entre direito ou moral. Ou seja, se não houver uma garantia não houver uma garantia de que a norma vai ser cumprida, nós poderíamos sustentar que não haverá diferença entre direito e moral. Ou seja, nós já estudamos isso, acho que nessa disciplina, ou na de ciência política, que o direito e a moral são diferentes. Estudamos na semana passada nessa cadeira. Direito e moral são diferentes.
O direito, existe uma obrigação, uma obrigatoriedade de cumprimento do que determina o direito. O aspecto moral, não. Aí eu dei o exemplo da Maria Helena Diniz, do mendigo e do táxi, que o indivíduo não dá a esmola, mas ele é obrigado a pagar o táxi. A esmola é um conceito moral. Um amigo dele estava passando fome e pediu uma esmola. Ele não deu, mas o táxi teve que pagar porque é uma relação jurídica. Então, o direito, se não houvesse essa garantia de cumprimento da norma, não teria motivo para ter norma, porque acabaria não sendo cumprido e não teria diferença entre a norma jurídica e a moral. Assim, o direito então, é composto de poder e de norma. Norma é uma lei e o poder é alguém que pode fazer cumprir essa norma. Agora, não pode se esquecer que do lado do direito estatal encontram-se outras espécies de direito, como costumes, oriundo de acordos, contratos. Existe hoje, pessoal, muitas possibilidades de acordo entre as partes. É possível. Mas, formados esses acordos, em que pese não ser originário do próprio Estado, formado esse acordo, é possível depois que se execute com o processo judicial. Então, a regra é, existe norma e existe um poder que faz cumprir a norma, senão de nada adiantaria existir essa norma. Continuando aqui nas fontes do direito, fonte em latim, né, fontes nascente de água, o doutrinador Nader classifica essas fontes do direito em históricas e formais. Vamos dar uma olhadinha nas duas. As fontes históricas são fundadas na existência de ideias permanentes em uma ordem jurídica. A ideia está aqui, ó, permanente. Ou seja, existem ideias que estão em todas as ordens jurídicas que existiram. Há uma evolução dos hábitos e é o legislador que vai fazer é encontrar novas formas de aplicar esta evolução. Então, o legislador, com base na evolução, vai ter que encontrar uma forma, criando uma nova lei, para aplicar esses novos costumes. As fontes históricas, então, indicam a época, local e motivos que colaboraram na criação de normas e colaboraram na compreensão do arcabouço jurídico, que é o sistema jurídico. Ou seja, as fontes históricas, aqueles que a defendem, argumentam que, na realidade, sempre houve uma evolução dos hábitos e o direito vai apenas se habituando aos hábitos. As fontes materiais, por outro lado, o direito é criado pelo legislador, claro que advém das relações sociais. O legislador, como eu já disse, ele não dorme e acorda de manhã, no outro dia, com uma lei na cabeça, que surgiu do nada. Ela surge dos fatos sociais. Então, a lei, claro que possui, como elemento originário, que origina a lei, os acontecimentos humanos, isso é claro. Então, as fontes são os fatos sociais, pelos problemas que emergem na sociedade, problemas que tem na sociedade e devem ser resolvidos para a perpetuação da raça humana. Se não tivesse direito, a raça humana tenderia a se extinguir, Como Thomas Hobbes já dizia, o homem é lobo do homem, ou seja, o homem tende a ser egoísta, o homem tende a prejudicar o seu semelhante. Por isso, a existência de lei. Então, esses problemas que emergem da sociedade, esses fatos sociais que acabam resultando na lei, são condicionados, por questões de direito, da moral, da economia, geografia, entre outros. Então, nós temos vendo até agora que as fontes do direito, de um ponto de vista histórico, o direito sempre, depois que passou a existir, ele foi apenas caminhando, cada período histórico ele sofria mudanças. As fontes materiais afirmam que não, cada lei que nasce, ela é criada em cima de um fato social.
Bom, essas fontes materiais podem ser classificadas em diretas, que são aquelas oriundas dos poderes do Estado, que são encarregados de elaborá-las. Então, as fontes diretas, guardem isso, são precisadas depois. Fontes diretas do direito são aquelas oriundas dos poderes que fazem a lei. Exemplo, o parlamento, que cria a lei. O judiciário, que ao sentenciar, cria norma, né, pela jurisprudência. As normas, as sentenças judiciais criam normas que são as jurisprudências. E até pela sociedade, quando nós falamos na common law, os estados que trabalham com o direito consuetudinário, como a Inglaterra. Então, deixando claro, as fontes materiais se dividem em diretas, que são originadas dos órgãos de Estado, como o parlamento, como o próprio judiciário. E as normas indiretas, então, são fatores jurídicos oriundos das relações sociais. Por exemplo, vida. A vida é preservada pelo Código Penal, porque um fato social é o homicídio. As pessoas matam outras. Então, esse fator jurídico, preservação da vida, surge das relações sociais, das mortes entre as pessoas. E esses fatores sociais também acabam influenciando a criação de leis pelos parlamentos, portanto. Aqui existe mais uma frase para finalizar, que eu vou tentar colocar a cor aqui, que não deu certo. Não. Agora deu. Fontes formais são formas que exteriorizam o direito e são conhecidas pela sociedade. Deve haver o poder de introduzir no ordenamento jurídico os atos normativos como as leis. Bom, o que quer dizer isso? Uma fonte formal do direito é a lei. Produzida uma lei, nós temos uma fonte. Essa lei é produzida pelo parlamento, como regra. O executivo tem algumas possibilidades, não de criar lei, mas de emitir decretos. Então, essas fontes formais, a lei, por exemplo, ela é criada pelo parlamento, só que o parlamento tem que observar um regramento para criar uma lei. Para os deputados e senadores, para os deputados e senadores criarem uma lei, há necessidade de observar o que está escrito na Constituição Federal. Quem quiser dar uma olhadinha depois da aula em casa, dá uma olhada no artigo 59 até o 61, por ali, 64 também fala alguma coisa, mas a partir do 59, sobre a criação das leis. Para que uma lei tenha validade, como fonte formal do direito, tem que ser criada de acordo com o que está escrito na Constituição. Tem que seguir o regramento. Caso não siga este regramento, nós teremos um vício formal chamado de inconstitucionalidade formal. Ou seja, vício formal é aquele, então, que não, uma criação de uma lei que não seguiu o que está descrito na Constituição Federal. Então, a lei é criada pelo Poder Legislativo e o costume se origina nas relações entre indivíduos e comunidades, e as decisões judiciais pelos tribunais. E ainda pode citar manifestações negociais, que a gente já falou. Bom, deixa eu parar de apresentar aqui. Alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguma observação sobre o que nós estudamos hoje?
Quem quer falar? Alguém abriu aí? Não? Tudo tranquilo, então? Bom, pessoal, então eu quero passar ali, eu vou distribuir vocês nas salas ali por 5 minutinhos, aquele procedimento que a gente adota, para vocês discutirem por 5 minutinhos e eu busco vocês sobre esta questão do direito de ser conservador. Aí eu quero que vocês discutam o artigo 233 do Código Penal, que é chamado ato obsceno. Ato obsceno é alguma relação, algum ato de cunho sexual, né? Por exemplo, alguém andar nu na cidade. Isso é um crime de ato obsceno. Eu vou dividi-los aqui em 5 minutinhos, vocês conversem sobre a evolução da sociedade e como a aplicação do direito em relação, como se dá a aplicação do direito em relação a esta evolução. Aí, no caso do ato obsceno, ele foi criado em 1940. O Código Penal entrou em vigor 1º de janeiro de 1942. Eu quero que vocês debatam ali por 5 minutos como se daria a aplicação do delito de ato obsceno em 1940 e como se daria a aplicação do ato obsceno hoje. O juiz de 1940, com base no olhar de 1940, ele poderia se transportar para 2020 e aplicar o ato obsceno com base no que ele pensa ou pensava naquela época? Então, essa é a ideia, discutir, sim, se existe a lei, artigo 233, eu acho que é do Código Penal. Ela está no Código Penal. É a mesma lei desde 1940, ato obsceno, praticar ato obsceno. Tem como o juiz aplicaria da mesma maneira ou ele aplicaria de maneira diferente? Então, eu vou dividir aqui, 5 minutinhos, eu busco vocês de volta.
E aí, pessoal, todo mundo de volta, vamos ver quantos tem aqui. Tinha 13 quando foram, vamos ver. 10, 13 abandonaram. Tá bom. Quem é que quer falar um minutinho aí, para ir se soltando, perdendo medo, né? Nós estamos em casa aqui, protegidos, podemos ir falando, para perder o medo. O que vocês discutiram? Posso falar, senhor? Então fala, Adriano. Bom, eu estava discutindo com o Felipe ali no grupo, a questão assim, de que um juiz daquela época não poderia atuar da mesma forma na nossa época, por causa que a relação dos costumes mudaram muito. Aí, antigamente, uma mulher, por exemplo, né, uma mulher botar uma saia que mostrasse acima do joelho já era ato obsceno, coisa que hoje em dia as gurias usam um shortinho bem curtinho. Isso aí, tá certo. Quem mais? Dos outros grupos, ninguém mais? Gabriele, Maria, Caroline, Tainara, Eduarda, Stefane, Rodrigo. O grupo de vocês não? Bom, o meu grupo era com a Gabriela e a Maria. Nós chegamos à mesma conclusão que o Adriano, porque não dá para eles tinham em 1940 o juiz tinha um parâmetro diferente do que nós temos hoje, porque os nossos costumes evoluíram e o direito usa muito dos costumes para tomar suas decisões. Tá ok, tá certo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, cada um pode responder, quem quiser responder. Qual é a diferença desta norma ato obsceno? Por que ela existe desde 1940, se houve essa evolução total nos costumes, principalmente no que tange à liberdade sexual, principalmente das mulheres, e até na relação homoafetiva? Qual é a diferença? Por que o crime que eu falei para você de adultério foi revogado do Código Penal e esse de ato obsceno, que é da mesma data, continua no Código Penal? Alguém consegue entender o motivo disso? Seria porque os casos de adultério, como o senhor falou, não tinham muitos, e os casos de ato obsceno tiveram vários processos? Não sei se tem vários processos de ato obsceno, acho que são poucos também, mas o que tem que ficar ciente, tá ali, que na realidade, tu fala a questão processual, né? Os casos, tanto que poderiam ser enquadrados, os fatos sociais que gerariam um ato obsceno e os fatos sociais que gerariam adultério, esses continuaram existindo, existem até hoje, né? Adultério existe, só que com outro nome agora, não é mais crime. Mas, assim, por que uma norma foi revogada e a outra continua existindo? Senhor, não tem a ver pelo local público ser, tipo... Deixa eu ajudar vocês, assim, daí vocês pensem um pouquinho. Vocês me disseram que é possível o juiz fazer uma interpretação no crime de ato obsceno, se pegar 1940, lá, o carnaval, né, e pegar o carnaval do Rio de Janeiro de hoje, a situação é muito diferente. Em 1940, certamente, as mulheres lá poderiam andar com determinada roupa, hoje andam com outra, e não é ato obsceno. Pergunto para vocês, isso seria possível no adultério? Então, o que eu quero dizer é o quê? Em 1940, o juiz, ao analisar o caso concreto de ato obsceno, ele avaliava uma espécie de costume. Aí veio vindo, 2020, 21, hoje ele avalia outras espécies de costumes, principalmente no que tange à liberdade sexual. Seria possível no crime de adultério fazer essa interpretação na hora de aplicar a lei? O Rodrigo queria falar, Rodrigo?
Não? Rodrigo não quer falar? Levantou a mão ali. Bem, Professor, acho que não é discutível, ou aconteceu ou não aconteceu, não é? é isso aí, Gabriela, é mais ou menos isso. O adultério ou aconteceu ou não aconteceu. Não tem como o juiz avaliar se está como crime. Adultério é uma pessoa casada manter relação sexual com outro. Se aconteceu, teria que ser aplicado o crime ou poderia o juiz não aplicar, apenas dizendo que isso é algo que, com base no princípio da adequação social que nós estudaremos, poderia deixar de aplicar a pena com base no princípio de adequação social, ou de alegar que não é crime com base na adequação social, seria um fato atípico. Mas exatamente isso, não tem como o juiz fazer a mesma avaliação no ato obsceno no crime de adultério. O adultério ou é ou não é, praticou o ato ou praticou o ato e não é crime, um dos dois. E no ato obsceno não, isso nós chamamos de tipo penal que tem que valorar, é um tipo penal que determina a valoração. O intérprete tem que valorar o que é ato obsceno e verificar se é possível aplicar ou não. Bem, pessoal, então é isso por hoje, né? Desejar aí boa semana, né? Temos o feriado, a partir de quinta já não temos aula, só até amanhã, depois só na segunda-feira. Então aí um abraço a todos, né? Uma boa Páscoa e uma boa semana aí com os devidos cuidados. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor. Boa Páscoa. Valeu. Boa noite. Boa noite.